Evangelho, domingo da solenidade da Ascensão do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, solenidade da Ascensão do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva ao último capítulo do Evangelho de São Marcos, nesta grande solenidade da Ascensão do Senhor. Quando celebramos o Senhor que entra no alto dos céus e se senta no trono à direita de Deus Pai Onipotente. No texto desse domingo, Marcos conclui o seu Evangelho. Porém, trata-se de uma conclusão que não fecha o discurso, mas o abre ainda mais. Inicia-se agora um novo caminho, não só de Jesus, mas de Jesus com sua igreja. E que caminho é esse? E em qual direção? Com que modalidade? Para quem é esse caminho? Bom, no versículo 20, nós tivemos a oportunidade de compreender que trata-se de um caminho universal, ou seja, em todo o mundo, para toda criatura e em todo lugar. Cada ser humano, onde quer que esteja, no tempo que seja, em todo e qualquer povo ou nação, tem o direito de ouvir o anúncio do Evangelho. Então, é muito significativo porque nós vamos falar disso já já. O Senhor entra nos céus e se senta à direita de Deus Pai. Mas a igreja dá início a uma ação, né? Enquanto Jesus, entre aspas, né, conclui, a igreja inicia. Vamos entender isso um pouco mais e já começamos a falar a respeito desse caminho, né? Para Jesus e para os seus missionários, os seus discípulos, não há aqueles que são próximos e aqueles que são distantes, os primeiros ou os últimos. Jesus não disse aos discípulos para começarem a missão, no Evangelho de hoje, né? Jesus não disse para começarem a missão por Jerusalém. Ele os envia de maneira ousada, os envia imediatamente ao mundo inteiro. O dever dos discípulos é pregar, ou seja, anunciar. Um verbo que merece uma explicação. Pregar não significa simplesmente dar uma instrução ou uma exortação ou um sermão edificante, né? O verbo pregar indica o anúncio de um evento. Então, eles partem para anunciar um evento, o anúncio de um acontecimento, de uma notícia, e não de uma doutrina. Trata-se de uma notícia sobre um acontecimento decisivo. Não é apenas uma informação, mas um chamado, pois se esse acontecimento é decisivo, esse anúncio me chama a tomar parte nesse acontecimento. Não apenas ser informado sobre ele, mas a participar dele. Tanto é verdade que a aceitação ou rejeição dessa notícia convocatória definirá o destino da vida eterna dos homens. Versículo 16. Quem acolher e for batizado será salvo, quem não acolher e rejeitar será condenado.
Esta é uma afirmação dura e certamente deve ser entendida ao longo dos ensinamentos do Senhor nos evangelhos, como temos feito com frequência, né? Na medida em que vamos meditando a palavra de Deus. Porém, é uma afirmação que não pode ser apagada do evangelho. A aceitação ou não dessa notícia convocatória, o tomar parte naquilo que é pregado, naquilo que é anunciado, é decisivo para a vida de cada ser humano na sua história de eternidade. O evangelho que será pregado, o evangelho que será anunciado pelos discípulos, se tornará sempre crível e visível nos sinais que os discípulos, em comunhão com Cristo, realizarão pela ação do Espírito Santo. O Senhor promete no Evangelho de hoje que os sinais acompanharão, e nós vamos ver isso no finalzinho do Evangelho. E como falamos nesses últimos dias, esses sinais se dão pela comunhão com Cristo, pois é o próprio Senhor que os realiza pela ação do Espírito Santo em nós. E olha que lindo, né? Porque se esses sinais são de Cristo só pela sua vida e pela sua autoridade, como Santo Agostinho irá dizer, né? Daqui a pouco nós vamos ouvir, é que eles acontecem pela potência do Espírito Santo, que significa que Cristo vive em nós, mas acontecendo em nossas vidas, no cumprimento da missão que Ele nos deu, Ele nos dá a graça de participar no mérito desses acontecimentos. Olha como o Senhor é bondoso. Ele poderia fazer tudo sozinho, vamos colocar assim, né? Mas Ele realiza todas as coisas desejando a participação de seus discípulos a fim de que possamos tomar parte também nos méritos daquele acontecimento. Como o Senhor é bom conosco. Como o Senhor nos quer bem e não abre mão da nossa companhia, né? É forte isso se pensamos do ponto de vista relacional. Eu posso fazer uma coisa, mas eu prefiro fazer contigo, porque a alegria do meu coração será maior, mas não apenas isso. A alegria que eu terei sobre aquilo dali também será sua, e a sua alegria será minha. Escolher celebrar e viver com o outro. Essa escolha de Jesus já deveria ser na nossa vida matéria de reflexão sobre tantas particularidades, não é mesmo? E vejam, esses sinais, como acabamos de falar, eles refletem o poder de Deus, não o poder do homem. E devem ser sinais que reproduzem aqueles realizados por Jesus, e como o próprio Senhor falou, e outros ainda maiores. Agora, não podemos esquecer que o grande sinal realizado por Jesus foi sua vida e sua morte. O milagre da total e incondicional entrega ao Pai e aos homens. Meu irmão e minha irmã, também esse será o maior sinal que acompanhará a vida de seus discípulos quando anunciarem o Evangelho. Esse é o sinal maior. Qual, Padre Fábio? De uma vida total do discípulo de Jesus, ou seja, minha e sua, e totalmente e incondicionalmente entregues ao Pai em amor e obediência, em favor dos homens, em favor dos nossos irmãos e irmãs. Então, Jesus no Evangelho de hoje, ele, poderemos assim dizer, concluiu o seu caminho e se sentou à direita do Pai. Os discípulos, porém, começaram seu caminho e, se levantando, agora partem pelo mundo inteiro. Jesus, como falamos no início, sobe ao céu e os discípulos percorrem o mundo. Mas a partida de Jesus não é uma verdadeira ausência. Agora começa outra forma de presença no meio de nós. O versículo 20 nos fala: o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Se podemos, antes de ouvir o texto de Santo Agostinho, acrescentarmos ainda
um detalhe a mais, vamos ao versículo 14, que na verdade não aparece no texto de hoje, antecede o evangelho de hoje, mas é muito significativo. Esse é um último ponto que eu gostaria de tratar com vocês. Antes de fazer o inteiro discurso do evangelho de hoje e de enviar os discípulos, Jesus os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração. Veja, meus irmãos, ele repreendeu seus discípulos por sua incredulidade, no entanto, os envia para pregar, para anunciar ao mundo inteiro o Evangelho. É um contraste surpreendente, não é mesmo? Então, meus irmãos, o discípulo pode falhar em alguns momentos, mas a fidelidade de Jesus para com ele e para com todos aqueles a quem se destina a sua palavra não falhará jamais. É por isso que o caminho da igreja permanece, um caminho aberto e capaz de levar os homens à verdade e à vida que vem do Senhor. Apesar de demonstrar muitos limites em alguns momentos, fraquezas, continua sendo um autêntico caminho de salvação para todos os homens, porque o Senhor não falhará jamais com sua igreja. Guardem isso no coração, porque a celebração de hoje nos traz essa grande alegria e certeza. Santo Agostinho, para concluirmos a nossa meditação de hoje, nos apresenta esse belo texto sobre a solenidade da Assunção. Hoje nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao céu, suba também com Ele o nosso coração. Ouçamos a palavra que o apóstolo nos diz: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. E assim, como Ele subiu sem se afastar de nós, também nós subimos com Ele, embora se tenha ainda realizado em nosso corpo o que nos está prometido. Cristo já foi elevado ao mais alto dos céus, contudo, continua sofrendo na terra através das tribulações que nós experimentamos como seus membros. Deu testemunho desta verdade quando se fez ouvir lá do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Falando a Saulo, ou seja, ao apóstolo São Paulo antes de sua conversão. E ainda em outro momento, fazendo referência sempre aos cristãos, Jesus diz: eu estava com fome e me destes de comer. Por que razão nós também não trabalhamos aqui na terra de tal modo que pela fé, esperança e caridade que nos unem ao nosso Salvador, já descansemos com Ele no céu? Cristo está no céu, mas também está aqui conosco, como Ele mesmo nos diz. E nós, permanecendo na terra, estamos também com Ele. Por sua divindade, por seu poder e por seu amor, Ele está conosco. Nós, embora não possamos realizar isso pela divindade, como Ele, ao menos podemos realizar pelo amor que temos para com Ele. O Senhor Jesus Cristo não deixou o céu quando de lá desceu até nós. Também não se afastou de nós quando subiu novamente ao céu. Ele mesmo afirma que se entrava no céu quando vivia na terra, ao dizer: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Isso foi dito para significar a unidade que existe entre Ele, nossa cabeça, e nós, que somos o seu corpo. E ninguém senão Ele podia realizar esta unidade que nos identifica com Ele, pois tornou-se Filho do Homem por nossa causa, e nós, por meio dele, nos tornamos filhos de Deus. E Santo Agostinho dirá: bom, como ele foi o único que desceu do céu à terra, também é o único que subirá da terra ao céu. E aqui entra a beleza da afirmação que faz Santo Agostinho quando diz:
E todos nós que entraremos unidos a Ele, porque somos o corpo de Cristo na sua igreja. Olha que lindo! Isso completa, então, o que falamos no final da nossa meditação. É o corpo do Senhor a igreja. O Senhor não falhará jamais. Então, unidos a ela, em perfeita comunhão, entraremos com Ele nos céus. Oremos. Espírito Santo de Deus, enviai dos céus um raio de luz, vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Ó consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor sois descanso, na aflição remanso e no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Enchei, ó luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Dai à vossa igreja que espere e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.